Hoje a nossa conversa aqui tem uma relação direta com a comunicação e com aspectos psicológicos. Nós vamos falar sobre a importância da autoconfiança na boa comunicação, ou seja, como a autoconfiança é totalmente indispensável para quem quer se comunicar muito bem. Para isso, nós vamos receber aqui o meu amigo querido, o psicólogo Tônio Luna. Eu gosto muito dessa possibilidade de trocar com profissionais que há muitos anos fazem parte da minha trajetória profissional e, enfim, e me ajudam muito, né? E você, como psicólogo, tem uma relação direta com esses temas que tanto fazem as pessoas sofrerem, é ou não é? É o medo, é a ansiedade, são vários elementos que acabam deixando as pessoas preocupadas quando precisam falar em público, quando tem que falar. Por que é tão difícil, Tônio? Assim, por que o psicológico interfere tanto na comunicação? Primeiro, se dá uma questão assim, a gente tem uma idealização sobre a vida. A gente idealiza que, e a criança tem isso, né? E tem coisas nossas que são muito infantis, que a gente precisa de um tempo para poder desenvolver. A gente imagina que as coisas são prontas, que é só chegar e fazer. E quando a gente chega e não consegue fazer, a gente acha que tem alguma coisa errada. Em vez de entender que, não, agora eu vou tentar um pouco mais, eu vou acertar, eu vou errar, eu vou acertar de novo, eu vou errar e vou continuar tentando. Sempre a gente tem de fundo, e sempre isso é o que causa, sempre, não, uma parte das vezes, né? Causa o dano maior, essa expectativa ansiosa de que seja diferente. E que tenha tudo sob controle, que tenha tudo certo, né? Uma expectativa quase que uterina, né? Eu estou lá dentro, naquele lugar seguro, dentro da barriga da minha mãe, está tudo bem nesse lugar. Né? Então, Mas aí a gente nasce, cresce e colocam a gente logo para falar na frente de um monte de gente. Claro que isso causa muita ansiedade, muita apreensão. Mas você sabe, Tônio, que na minha trajetória, uma das coisas que sempre me chama atenção é o quanto que a autoconfiança estabelece o poder de quem se sentia inseguro ou, enfim, achava que não era capaz. Vamos falar um pouquinho sobre a autoconfiança? Me conte o que é ser uma pessoa autoconfiante. então um primeiro ponto, né? A gente tem etapas, ou tem pesos, ou tamanhos de autoconfiança diferentes. Né? Normalmente, o autoconfiante é aquele que acredita que pode fazer alguma coisa, que tem a capacidade de fazer, e aí uma coisa bem importante, ou de não fazer. Eu tenho Uhum. confiança suficiente de saber que eu posso fazer isso, ou confiança suficiente para saber que eu não posso fazer isso. E aí nós Né? chamamos de baixa autoconfiança. Tem uma baixa autoconfiança nesse sentido, mas quando a gente. Porque nem sempre a gente pode fazer. Muitas vezes a gente não Uhum. pode mesmo, né? Então, em alguns Uhum. momentos, isso é confiança mesmo. Né? Outra coisa é, eu não vou nem me arriscar, não quero nem pensar. O baixo autoconfiante é assim. E aí tem uma palavra importante nessa história, que é o risco. Né? Uhum. É assim, eu me recordo, muitos anos atrás, porque o que parece, eu saltei de paraquedas lá no Rio de Janeiro. A minha confiança se estabeleceu depois que eu cheguei no chão, mas não antes disso. Mas Né? quando você entrou no avião, você também. Não, não foi da situação mais confiança, eu estava meio esquizofrênico, eu me arrisquei, né? Tem vezes que a gente precisa se arriscar, assim, tem vezes que a gente precisa assim, não vai dar certo, não vai funcionar, a gente precisa se arriscar. Depois, Mas a nesse experiência. risco, ele é fruto da autoconfiança ou não? Não é, é o fruto do risco, de entender que a vida tem muitas coisas que são risco mesmo, que a gente se arrisca, né? Que E com que autoconfiança ou sem autoconfiança você vai. Isso? tem vezes você vai ter que se jogar do Uhum. avião e experimentar, enfim, pode dar certo, pode não dar certo. E a gente precisa experimentar. A gente achar que sempre vai tudo dar certo, essa é uma mentira de uma autoconfiança muito falsa, que é mais um auto-engano do que autoconfiança. Mas eu achei muito interessante você colocar essa distinção, ou seja, o entendimento interior daquilo que pode fazer, que quer fazer e que é capaz de fazer, e também esse entendimento do que não é capaz de fazer. E, Uhum. e respeitar isso também, não é? E respeitar. Quando a gente pensa com relação à comunicação, por exemplo, às vezes é interessante mesmo, eu não consigo, só vou fazer quando estiver pronto. Você nunca vai ficar pronto. Nunca vai ficar. É Não isso, eu vai. sempre Né? digo.
você precisa arriscar. Vou arriscar essa vez. E vou aprender, vamos ver o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona. Eu vou ter o feedback das outras pessoas, aí na próxima eu vou fazer melhor. Às vezes pior. Depois a gente melhora um pouquinho mais e tá tudo bem. A gente vê aí uma coisa interessante, isso é uma relação de autoconfiança. Por exemplo, quando algum repórter, alguém mais experiente, algum apresentador, por exemplo, mais experiente, erra, lida aquilo com uma tranquilidade, diz, nossa, me enganei. Né? E tem um bom humor com relação a isso, e entende, porque a gente pode errar, a gente pode acertar isso. Né? E vai para frente. Né? Muitas vezes esse medo de errar e uma autoanálise, uma autoavaliação muito cruel é que impede que a gente siga em frente, porque a gente vai errar, né? Não vai ter jeito. Por exemplo, numa situação de risco, eu vejo muito isso todos os dias aqui no meu trabalho, a quantidade de pessoas que não sequer acreditavam que seriam capazes de falar, de se colocar diante de uma situação diferente, como gravar um vídeo, participar de uma live, fazer alguma coisa específica, e, no entanto, não tinham essa autoconfiança, mas a partir do momento que colocaram o pé na estrada, começaram a treinar, começaram a se desenvolver, essa autoconfiança foi se estabelecendo. É algo a ser conquistado, não é, Tônio? Às vezes as pessoas acham que a autoconfiança ou a pessoa nasceu autoconfiante ou não vai ser. Como que você me diz isso? Não, exatamente é isso. A gente já nasce no princípio, primeiro a gente nasce para depois aprender a confiança. Né? A gente sai do lugar confortável, 9 meses, calmo, tranquilo, relaxado, daqui a pouco a gente cai quentinho e a gente cai no mundo. Né? Enfim, a gente vai com o tempo conquistando essa confiança, com o tempo a gente vai aprimorando, e é sempre um aprimorar a vida inteira. Né? Porque às vezes a autoconfiança ela pode também ser um engano. Nossa, mas eu jurava que era assim e não é assim. Então agora eu vou fazer diferente. Né? Agora eu vou fazer de uma outra forma e de uma forma melhor. Ou, puxa, era isso mesmo, que legal. Agora eu vou experimentar e vou um passo a mais. Mas o importante é que assim, autoconfiança, autoestima, essas coisas têm um prefixo auto, mas na realidade elas são relacionais. A gente só se aprende na relação com os outros. Sozinho e não ter como ficar meditando 10 anos no alto do Himalaia e voltar mais autoconfiante. Não tem. Né? Você vai conseguir aprender a meditar muito bem, mas não vai voltar mais autoconfiante. Essa autoconfiança vai por terra no primeiro momento que se colocar em risco e não se sentir pronto para ir, né? Agora, exatamente. Qual que é a diferença entre autoconfiança e autoestima? Então, autoconfiança é essa avaliação de que eu consigo fazer alguma coisa. E autoestima é eu posso fazer, eu percebo que eu tenho essa capacidade, tá? Então eu consigo. Né? Então existe uma diferença muito grande, mas também a autoestima, apesar do prefixo auto, também é constituída nas relações. E mais interessantemente, a gente se constitui nessas auto-coisas aí quando a gente é criança, é bem de pequeno. Né? Como é que, por exemplo, a gente aprende por exemplo, andar de bicicleta? A gente aprende a cair. A gente cai e alguém diz, não, mas está tudo bem, você segue em frente. Não, mas tudo, não, machucou a perninha mesmo, tá? A gente passa o mertiolate aqui, ó, hoje em dia não tem mais o mertiolate, graças a Deus. A gente passa, né? A gente cuida aqui e você segue um pouco mais. Ah, caiu, a gente cai mesmo, e tá tudo bem. E vamos seguir em frente. Agora a gente vai mais, agora vai mais um pedacinho. Né? Agora, se a gente tem pais inseguros que protegem demais e cerceiam, vai querer uma pessoa com muita baixa confiança. Ela sempre vai achar que alguém vai ter que fazer por ela. Né? Então, não vai em frente, né? Não, sem chance. Aí a coisa não funciona. Então, é um processo de longo prazo que a gente vai aprendendo na infância e dando conta cada vez mais de sair desses objetos primários de amor, do pai, da mãe e tal, e seguir na relação com o outro. Mas se existe uma coisa que mais demanda autoconfiança e tem a ver com a questão da comunicação, é a relação com outra pessoa. Né? Sempre essa figura, essa tripla figura que a gente tem da gente mesmo, né? O eu que eu acho que eu sou, o eu que os outros acham que a gente é, e um terceiro é o eu que eu acho que os outros acham que eu sou. Né? E como se relacionar com esses três, né? Com esses três, né? É uma confusão, é tudo junto aí, né? E todos esses três estão presentes nessa hora. Por isso, sempre assim, né, assim, da qualidade de presença, a capacidade de ficar presente nos momentos é um bom sinônimo de autoconfiança, um bom lugar para poder se atingir a autoconfiança, estar nesse lugar. Sim, nossa,
É incrível pensar nessa relação que vem da infância e, infelizmente, muitas situações acabam ficando na memória de uma criança como um fator de ameaça para a autoconfiança e até mesmo para a autoestima, acho que para as duas coisas, né? E nas situações de exposição, isso tem um peso muito grande, porque Uhum. o sentimento, às vezes, e na maioria das vezes, fala muito mais alto do que o lado racional. E como é comum uma pessoa ser muito, muito competente, muito, ser boa no que ela faz, Uhum. mas se é convidada para alguma situação específica, entra em pânico, em sensação de morte iminente, porque não se sente capaz por uma série de fatores. Aí, lógico, a gente até falou sobre o medo no nosso outro bate-papo, não é? Mas Uhum. essa presença da autoconfiança, como é que corrige essas memórias quando o indivíduo sente que não é capaz, mas ele é capaz, mas ele não é Uhum. capaz. Você sabe, Tony, até antes de você me responder, quero dizer que com alguma frequência eu ouço as pessoas dizendo: Olha, Cida, eu fui lá, eu fiz a apresentação porque você estava confiando em mim, porque eu não estava. É isso, é isso, é isso. É, mas é assim que funciona. Literalmente, a gente precisa construir uma relação de confiança, né? É o famoso vai que dá, vai que dá. É, Eu não vai, tenho certeza, mas eu vou ficar aqui na torcida para você. Vai que dá. Vai é. que você vai conseguir. A gente chama de relação transferencial, né? A gente tem essa expectativa. Quem mais com quem é o mestre, com quem é um professor, a gente tem certas expectativas que são de transferência. A gente transfere lá o pai, a mãe, enfim, para a pessoa. E essa pessoa, quando diz, ela está num outro lugar, né? Um lugar ficcional, um lugar de imagem construída, mas importante. E às vezes a gente projeta e é legal quando faz, porque normalmente é assim, né? Eu sou assim e tenho certeza que você também é assim. Eu só vou falar vai que dá para quem eu sinto que vai que dá. Ah, Eu não, sim, né? né? Porque você não vai fazer Não, outro. E né? Se também a gente arriscar, tem que não se falar, arriscar. não vai porque não dá. Também Isso, é algo é isso. importante. Mas vamos Sim. lá, Tônia, me conte como melhorar a autoconfiança. Por exemplo, alguém Isso. que deveria ter, mas enfim, por uma série de fatores não acredita muito nela e tal, como é que a gente pode dar uma injeção de autoconfiança? Ela Esse mesmo, né? é, essa injeção, entre aspas, de autoconfiança tem um primeiro ponto. Ela é relacional, ela se aprende na relação com os outros e nessa relação com os outros que isso se modifica. Esse é o princípio da terapia, né? Alguém vai procurar terapia exatamente para poder ter uma outra referência e ser escutado de uma outra forma. Então, primeiro, poder se escutar. Um segundo ponto que é importante, eu acho que a gente até falou na outra live, é essa ideia que a gente tem sempre algo a corrigir, em vez de dizer melhorar. Eu vou melhorar, Uhum. eu vou experimentar mais, eu vou um pouco mais. Eu me lembro do caderno de caligrafia, você lembra disso? Isso aquilo era um horror. Sim. Minha letra é horrível até hoje, aquilo me causou traumas profundos, foram anos de terapia para lidar com o caderno. Eu tenho meu caderninho de caligrafia até Meu hoje. Deus. Meu Deus, não. Os meus, graças a Deus, eu não tenho. Espero que ninguém tenha na minha família tenha, que tenham se perdido, porque, né? Então, assim, era mais medo de errar do que vontade de acertar, né? É sempre mais medo. Quando ocorre esse desequilíbrio, né? De mais medo de errar do que vontade de seguir em frente, Nossa, tem outro desequilíbrio, isso é né? muito profundo, hein? Mas, ó, pessoal, vamos guardando essa dica aqui do Tony, hein? Não dá para ter mais medo de errar do que vontade de acertar. Lindo, é isso aí mesmo. Você tem que estar com mais vontade e falar, não, acho que vale a pena. Tô aí, né? Tô me expondo e vou que vou. Tem algumas perguntas aqui, Tônio, e aí nós Uhum. vamos amarrando com essa que eu te fiz. Como ter confiança na apresentação de um projeto na seleção de mestrado? Esse é um lugar difícil, muito difícil, porque você não está só se apresentando, você está sendo avaliado, né? Então, Uhum. eu sempre acho uma prática interessante, um exercício interessante de você, porque, logicamente, se você vai fazer essa seleção, você vai treinar antes. Você vai ter que falar tudo isso antes, sozinho e tal. E eu sempre sugiro a seguinte questão. Imagine que você está numa plateia e quais são as 10 piores pessoas que você não queria que estivessem na plateia.
Né? Das 10 pessoas, você escolhe 5, e das 5 você escolhe 2. Quais são as 2 pessoas que iriam criticar você severamente com relação a isso? Né? Então, isso é um primeiro contato para perceber o que a gente está trazendo para estar por ter. Já está pronto já para que você possa usar aquilo e jogar isso contra você. Então, esse primeiro conceito é isso. Né? E aí perceber quem são essas pessoas, o que significa, e aí, enfim, você pode estabelecer alguns rituais específicos com essas pessoas, ou seja, rituais internos, mentais, e praticar entendendo de onde vem esse medo, que sempre é o único medo, o medo de não ser amado. Eu não vou ser amado. Julgado, né? Menos de ser julgado, de não ser amado. É o nosso maior medo. A gente tem um imenso medo de não ser valorizado ou significar algo para alguém. Né? O julgamento pode levar a esse medo mais profundo. Eu vou ser julgado e eu vou ser reprovado e eu não vou ser amado. Essa pessoa vai me abandonar, ou pior, essa é aquela questão, ela vai perceber todos os meus problemas. Ela vai saber, ela num lugar está tão incrível, a pessoa, por exemplo, que está na banca do doutorado, está num lugar tão incrível, porque é um lugar privilegiado, né? Então, ela sabe, ela tem a capacidade... A gente chegou lá. A gente inventa essas fantasias todas sem saber como é que foi o sofrimento que ela passou. Então, é um exercício, né? Logicamente, enfim, quando a gente vai praticar isso, tem um tempo mais longo. São algumas dicas importantes aí nesse sentido. E todos esses controles, todos os aquecimentos, todas essas preparações e preparação física, em especial, né? 5, 10, 15 minutos antes de poder entrar em cena, considera essa apresentação uma cena difícil, né? Essas cenas, quando estão pessoas mais próximas, para poucas pessoas que estão avaliando, né? Que estão com a mão no queixo, olhando para você, dizendo, né? Esta é uma sensação difícil. Algumas pessoas fazem, alguns avaliadores são muito bons e são generosos e acolhem aquilo que foi bom e dizem aquilo que foi ruim. Outros realmente estão ali só para poder confrontar e tal. Então, a gente também tem um pouco da sorte dessa pessoa do dia, né? Mas, primeiro, assim, não tem como você ir para uma seleção dessa sem você estar preparado tecnicamente. Aprenda, leia tudo até o final. Não adianta você se preparar a fala, e você vir sem conteúdo. Ter conteúdo tem que ser. Então, é interessante que você tenha alguns colegas seus que possam fazer uma pequena banca antes, que possam ler para você e te fazer perguntas para que você possa aquecer. Algumas pessoas têm uma facilidade de fazer isso, chegam lá e enfim, né? Já conheci pessoas que com muita facilidade no domínio, chegaram lá e fizeram isso muito tranquilamente, mas para outras pessoas é um sofrimento. Mas é treinamento, né, Tônio? Agora, fonoaudiologicamente falando, uma forma ideal é treinamento, é treinar. Quanto mais preparo você tiver, mais segurança você vai ter de encarar uma plateia, uma banca. E em cima desse preparo é você tornar orgânico aquele assunto que é tão teu, mas tão teu que ninguém te tira. Não é nem a banca que está ali, nem alguém que te olhe de forma ameaçadora, mas é a possibilidade de você sentir muita segurança em dominar o assunto e em expor esse assunto. E aí é treinamento, em cima disso que o Tônio falou, é essa junção, né? Se você se prepara, e se você se prepara tecnicamente, prepara uma apresentação que você tem controle sobre ela, e, mais ainda, olha para você no espelho e diz, eu posso, eu vou, e vai com tudo. Como é que eu falei agora para você? Uma coisa que eu sinto assim, né? Eu sempre tive o lema aqui que é, vou falar mesmo assim. E uma das coisas que eu tenho sentido ao longo dos meus cursos, dos treinamentos, é que os meus alunos, eles tendem a melhorar muito rapidamente. Então, de um desafio de vídeo para um próximo, existe uma diferença muito grande. E eu começo a ver que aquele medo, ai meu Deus, eu não quero apresentar, já começa a se transformar numa outra frase. Estou gostando, estou feliz e vou fazer de novo. Então, isso é o vir para o campo, jogar e saber que tem condições de se aprimorar, não é? Sim, todo mundo tem, até um certo momento. Cada um tem as suas capacidades. Tem pessoas que vão ser as geniais. Pouquíssimas pessoas precisam ser geniais na comunicação. Aqueles grandes oradores e tal. A gente tem que tirar um pouco desses ideais. Pode ser que a gente tenha sorte, tenha capacidade, tenha reserva técnica, tenha herança para a gente poder chegar nesse lugar, mas não é isso que a gente precisa só olhar.
A gente quer comunicar. E o que é suficiente para que a gente possa comunicar? De uma maneira clara, possível, direta, todas essas coisas que você ensina. Saber esse princípio da suficiente, é isso. Né? Eu tenho muito mais, né? Quando a gente tem um grande conhecimento, a gente precisa espremer esse conhecimento para poder falar isso que está aqui agora, isso é legal. Essa é a parte essencial. Então, eu sei tudo isso e aqui eu vou falar isso. E vou tornar mais simples, e vou tornar isso compreensível, e vou procurar as metas do que eu quero atender nessa hora. Isso pode dar certo, isso pode não dar certo. Quanto mais prática a gente fizer, maior a chance de dar certo. Quanto mais você repetir, maior a chance de dar certo. Às vezes, você até pode ir sem confiança para uma apresentação. E você adquirir a confiança na própria apresentação, na primeira fala. E essa é uma prática interessante, que com o tempo a gente... sempre que a gente vai iniciar qualquer coisa, né, vai iniciar uma live, a gente vai iniciar um lugar, me recordo todos os grandes apresentadores, enfim, o próprio Jô Soares falava, né, sempre que vai iniciar uma peça, ele estava super inseguro, estava nervoso, e está tudo bem. Né? Ele sabe. Tá e fica estranho se não tiver nervoso, não é? Porque você vai começar alguma coisa, você tem a responsabilidade de fazer dar certo. Eu não sei de onde surgiu essa ideia que para falar você não pode ficar nervoso ou nervosa. Claro que pode, mas mesmo assim você dá conta, você se supera, você está ali sabendo que você conta com você. E aí que eu acho que é o princípio da autoconfiança. O Silvio está dizendo aqui, ter coragem e enfrentar. O importante é vencer o medo e os obstáculos, né? Também aqui tem mais algumas coisas. Eu queria ter nascido autoconfiante, a Thalita falou. Pare, Thalita, você pode ser autoconfiante em qualquer momento da sua vida. Aliás, anda bem autoconfiante nas tuas apresentações, nos teus vídeos. Eu estou bem feliz com isso. Você acha que ela teria que ter nascido autoconfiante ou não? Olha, algumas pessoas que nascem psicóticas são bem autoconfiantes. Elas nascem já achando já que estão resolvidas. As outras, normalzinhas como a gente e tal, precisam de um tempo para poder chegar nesse lugar. Não adianta. Né? Loucuras à parte, a gente achar, meu Deus, está tudo incrível, resolvido e tal, Alice no País das Maravilhas. E o mundo não é bem assim, né? A gente já nasce já numa situação mais complexa, não tem como a gente nascer autoconfiante. Isso não é possível. A gente adquire isso com o tempo e com as relações. E tá tudo bem. Mas, Tônio, por exemplo, uma pessoa que não tem medo de nada, que ela, digamos assim, não sei tecnicamente como que vocês falam na psico, uma pessoa que ela tem um excesso de autoestima, um excesso de autoconfiança e não tem o preparo suficiente para ter tudo aquilo. Então fica aquela coisa desequilibrada, assim. Se torna... E aí, aqui onde nós estamos, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem muitos casos de pessoas que dão show de autoconfiança, mas, no entanto, não tem a especialidade, aquilo que dizem ter, mas se sentem autoconfiança de atuar, mesmo assim. Como que a gente chama isso? Narcisismo. Literalmente é o narcisismo. Você fez a descrição perfeita da pessoa narcísica, que acha que já está pronta, que está tudo bem, e que as pessoas vão amar, e já tem um retorno garantido, e mesmo que as pessoas odeiem, elas ouvem que as pessoas amaram, e elas têm certeza que tudo foi muito bom, e é um transtorno, né? Se a pessoa tem um transtorno, tem uma neurose, que tem algo a ser resolvido, algo a ser trabalhado, né? Mas tem uma expectativa narcísica com relação ao que está em volta e uma construção. Ela mal ouve o que acontece em volta. Você já deve ter atendido pessoas assim, que você falou assim, você não foi bem, e a pessoa não consegue nem ouvir isso. Ela passa batida, ela diz, não, então tá, obrigado, não, peraí, deixa eu explicar de novo, você não foi bem. Obrigado, foi ótimo, foi muito legal estar aqui com você. Não, eu vou explicar mais uma vez, você não foi bem. Né? E a pessoa vai ter uma dificuldade, e isso assim, não é caráter, não é maldade, é narcisismo, ou seja, a pessoa, enfim, é o narcisismo, a gente chama de narcisismo secundário. A pessoa não lidou bem com a formação narcísica primária que todos nós precisamos, todos nós temos um mínimo narcisismo, é necessário para a gente poder dar conta da vida, nosso ego se estrutura por conta disso, né? Narcisismo, então, a gente procura, por exemplo, né, a gente conversa com pessoas com quem a gente gosta, que tem um mínimo retorno, né? Então, a gente tem alguns olhares narcísicos, mas aí há essa expectativa, e esse lugar de eu nem preciso estudar, eu nem preciso me esforçar, eu nem preciso compreender mais, eu nem preciso ampliar meus horizontes, eu nem preciso experimentar outras coisas, porque já está pronto, né? Logicamente, assim,
é lindo de casca, mas internamente, quando a gente atende uma pessoa assim, tem um sofrimento, enfim, interno muito grande. Quando dá conta disso, né, que construir um mundo fictício, construir um mundo fictício, e aí muitas pessoas não conseguem, vão até o final da vida assim, dessa forma. Eu acho que nesse sentido as redes sociais acabam ajudando essas pessoas, porque elas nunca vão ter que enfrentar essa dificuldade nem nada, porque estão ali num ambiente seguro, realmente eu sou o máximo. E aí, quando a pessoa começa a achar... Bom, quem está aqui e faz trabalho comigo sabe que eu falo isso mesmo. Quando a pessoa entra de salto alto numa situação, está lá precisando melhorar um monte de coisa... Eu digo, escute, vem cá, me dá essa canela, levanta essa tua calça, eu quero dar um chute, porque tá demais, tá achando que tá indo aonde desse jeito? Tem que melhorar, tem que treinar mais, porque esse negócio não tá bom. Isso que é bom, né, Tônio? Não ser psicóloga, porque daí a gente pode realmente expressar aquilo que precisa. Não, o psicólogo também pode expressar o que precisa e pode não expressar o que não precisa. Essa é uma diferença. Então. E a gente tem que... Mas é interessante isso, porque às vezes a pessoa não consegue lidar com a possibilidade de não ser perfeita. E na comunicação. E isso é um grande transtorno, porque se ela não se permitir o erro... não se permitir, vai olhar para um vídeo, ai, mas eu tô horrorosa, porque isso, porque aquilo, tudo bem, às vezes a vida é assim mesmo, um dia você está melhor, um dia você não está tão bem assim, mas isso não pode, de forma nenhuma, te ameaçar a deixar de fazer alguma coisa porque não se sente bem com a tua aparência ou com a forma. Tem que ir em frente, tem que ir buscando pontos de melhoria, isso eu acho bem bacana, isso que você falou, é melhorar sempre e sem perder de vista essa relação de, mesmo diante das dificuldades ou daquilo que você não gosta, você pode ser autoconfiante e saber que vai chegar onde você precisa, com o treinamento certo. Às vezes é muito difícil começar uma gravação de vídeo, por exemplo, mas na repetição, fazendo uma vez, outra, você vai dizendo, olha, até que está ficando bom. E é o ponto que nós não devemos deixar para trás, ou seja, não é porque não se sente autoconfiante que lá na frente, praticando bem, você não vai ter. Não é assim? É isso mesmo, Cida. É uma questão interessante a gente entender que com o tempo essas coisas mudam, melhoram, elas se aprimoram. E também tem uma coisa interessante. Com o tempo no vídeo, eu digo com o tempo no vídeo porque acho que eu contei já aqui para você uma vez, que a primeira vez que eu apareci na televisão foi há 55 anos atrás. Então eu tenho alguma experiência no tempo que não tinha nem vídeo, era ao vivo. Né? Como é que foi isso, Tônio? Eu estava com 5 anos de idade nessa época e meu pai era locutor, meu pai trabalhava Sim, um grande apresentador também, né? Locutor, apresentador, e na época as propagandas eram ao vivo, então você tinha um horário certo para chegar, para poder fazer. Então o locutor narrava e aparecia uma cena que ela não era gravada, era ao vivo, não tinha videotape, não tinha nada, né? Isso foi aparecer bem depois. Então, minha primeira aparição em público, eu estava sentado numa cômoda, lembro até hoje em dia, imagina isso, 55 anos atrás, tinha uma moça linda, loira, do meu lado esquerdo, e eu olhava, meu Deus do céu, e olhando para o pai, dizendo assim, pai, posso sair daqui? E o pai, fica aí, né? E eu estava fazendo propaganda, assim, olha que coisa interessante, eu estava fazendo propaganda de uma camisa branca, de manga comprida e escrita na assinatura assim, camisas Ronifon. Então, sério? Que legal. Você era influencer, hein, Antônio? Fala sério. Eu já era pré-youtuber, né? Nessa época, era camisas Ronifon. Então, meu Deus do céu. Agora, uma coisa assim, tem um certo momento que a gente se despreocupa, e eu acho muito interessante se despreocupar dessa relação de imagem e conseguir ficar presente aqui na tela. Talvez, às vezes, até pode ser que você olhe o vídeo depois, nem você goste, né? Isso pode ser, e tá tudo bem, porque as outras pessoas nos dizem, isso para mim foi muito bom, foi muito legal, e tem que sair um pouco dessa autopromoção e dizer, os outros, quando é que os outros me tocaram? Falar, isso foi o suficiente. Talvez eu esteja exagerando com relação a isso. E eu estou aqui presente, estou fazendo isso, que é o melhor de mim.
Essa é a sensação que mais enche a gente de sentido ao fazer uma apresentação. Isso é o melhor de mim. Às vezes, e eu trabalho com atores, né? Às vezes, os atores são aplaudidos no final, dizem, não foi, hoje não foi o melhor de mim, não curti. A plateia aplaudiu imensamente, achou 10, os amigos foram lá, abraçaram, e a pessoa sabe que não fez o melhor. Né? Então, esse lugar mais solitário, mais interno, falou, então é isso. O que eu falei foi suficiente, eu podia ter falado isso, mas aqui pulou para esse assunto, né? E a gente tem essa confiança de poder sentar e entender que o que tem aqui dentro, a gente preserva. E a gente, quando a gente está inteiro, a gente traz essa experiência e fala o que a gente pode falar e permite que as coisas extravasem, e a gente está aqui para isso. Talvez a gente pudesse dar tantas outras respostas e está tudo bem. Talvez outras pessoas aqui possam ter outras respostas mais interessantes para as perguntas que a gente tem, e a gente faz aqui o melhor. Eu acho que é o que a gente está conseguindo fazer aqui, ter essa impressão. Tônio, e ter a capacidade de se sentir bem com a gente mesmo, e com as pessoas com as quais a gente está se relacionando. E, bom, nós vivenciamos aí, nas últimas 24 horas, o final do Big Brother, que acabou sendo uma edição que chamou muita atenção, mesmo para quem não assistiu, de alguma forma, ouviu falar um pouco o que estava acontecendo lá na casa. E a Juliette, que é a vencedora, ela é um grande fenômeno, imagina, com milhões de seguidores, começou com, sei lá, pouquíssimas, 3 mil pessoas, e hoje tem 26, 27 milhões de seguidores, é uma coisa que, quando ela soube, na hora que deram, que o Thiago lá falou, você tem 24 mil seguidores, que era o que ela tinha, ela quase caiu para trás. Mas, na minha avaliação, esse fenômeno todo acontece exatamente pela possibilidade que ela tem de se sentir bem onde ela está, e passando pelas situações que ela foi vivenciando, porque ficar dentro de uma casa isolada não é fácil, o convívio com as pessoas também não é fácil, mas a forma dela ser ela mesma e passar pelas situações com muita autenticidade, que é um fator que é essencial para quem quer se comunicar bem, é essencial, e para quem quer viver bem, mais ainda, não é? Então, eu não assisti, então eu pouco sei dela, mas sei do que as pessoas falam disso que você está falando, outras pessoas comentaram, mas essa capacidade de se bancar, eu sou isto, né? Eu sou isto, eu me banco, eu sou mulher, eu sou... já para se bancar mulher não é tão fácil na sociedade tão machista como é, e eu falo as coisas que eu penso, né? Minha intenção não é agradar ou desagradar, mas é isso, eu sou isso e eu me banco nesse lugar, isso é muito importante, né? Uma outra pessoa muito importante que também tinha essa de poder se bancar e falar o que queria foi o querido Paulo Gustavo, que veio a falecer ontem também. Eu ia falar dele agora não? Também. Então, nossa. Uma outra pessoa que bancava isso, por isso, né, essas pessoas que dizem assim, eu banco é isso, o que eu falo é isso, eu estou pensando é isso, né, e tá tudo bem, eu sei das consequências que pode ter isso que eu tô falando, não adianta a gente falar também esperar que seja algo simples e que não tenha tudo que a gente fala. Se a gente fala em público, né, a responsabilidade de quem fala em público é muito grande, não é nesse momento ainda, né, a gente tem que falar de uma forma muito firme e tranquila, a gente tem que se bancar e saber dizer e saber não dizer, né? A gente tem alguns limites importantes aí, né? Logicamente, na casa tem uma outra coisa de estar vigiada, tem outros detalhes que a gente nem conhece totalmente, né? Mas, enfim, a vida não deixa de ser, de uma certa forma, um Big Brother. A gente está sempre olhando para os nossos fantasmas internos e para os fantasmas externos, as pessoas que a gente está fantasiando à nossa volta aí. E se relacionando com isso, né? Agora, Tônio, qual que é a diferença entre autoconfiança e autoengano? Então, o autoconfiança é isso. Eu sei o que eu posso, eu sei o que não posso. O autoengano é assim, eu sou o queridinho, querido da mamãe, filho querido da mamãe, e eu posso tudo. Então, né, eu sou forte, né? Então, você vê crianças praticando, então, o autoengano, muito fácil. Eu sei que eu consigo andar sozinho, eu sei que eu consigo carregar esse negócio, eu sei, né? Porque ela não experimentou, né? Ela simplesmente parte do pressuposto que não é experiência e que não é um pai que diga, não, você não vai conseguir e você não pode, né? Parte de uma certa prepotência, uma certa arrogância de achar que consegue e se engana. Não é? Diferente de eu experimentei e errei.
E aí eu reconheço que eu errei. O outro não consegue avaliar a situação, o auto-engano, a pessoa que se auto-engana não avalia a situação, não diz isso é assim, isso é desse tamanho, opa, isso eu consigo, isso eu não consigo, isso é possível, isso não é possível, e eu vou fazer isso ou não. O outro diz, não, eu consigo. Eu vou levantar agora esse peso, sei lá, de 200 quilos, e eu sei que eu consigo. E a pessoa se machuca, né? Porque simplesmente está fazendo pelo ego e não pela experiência em si. Isso é bem interessante em relação à comunicação, acontece muito também. Aquela mania de querer achar que o improviso resolve. Eu sou bom, eu vou lá, eu consigo falar, e do improviso eu falo. Eu sempre digo, né, que hoje, principalmente hoje, a comunicação não dá espaço para amadorismo nem nada. Mas uma pessoa que não se prepara, ela diz, não, fala ainda, né? Não tive tempo aqui de preparar, não sei o que, mas eu vou aqui falar com vocês e tal. Então, o improviso é bem uma relação de auto-engano, em que a pessoa não está necessariamente interessada em saber o quão preparada ou não está, mas ela acha que ela dá conta e que vai fazer isso de improviso e vai impressionar todo mundo. Só que não, isso não acontece. E se alguém vai fazer uma crítica, não aceita. Na verdade, acho que ninguém nem tem muita abertura para fazer uma crítica quando a pessoa é assim. E aí ela continua achando que o improviso é o melhor lugar, que falar sem se preparar é algo possível, e acaba sempre tendo uma performance muito aquém do que deveria, do que poderia, porque não consegue reconhecer a necessidade de se olhar com um pouquinho mais de cuidado, preparar um conteúdo com o cuidado com quem vai ouvir e assim fazer uma apresentação do jeito que tem que ser feita. Mas muita gente erra e é interessante para essa questão da autoconfiança por excesso de autoconfiança, pelo excesso em achar que não é tão difícil assim e que não precisa se preparar tanto, e quando chega lá, vê que as coisas deveriam ter sido melhores, né, na trajetória, assim, e é algo para ser trabalhado também. Qual o caminho para a pessoa avaliar o seu grau de autoconfiança, Tony? Então, uma questão importante, assim, sim, tem pessoas que improvisam maravilhosamente bem, porque tem muitos anos de prática. Então, chega um momento que... Não é um improviso, né? Porque ela já tem tanto repertório que aquilo... Mas é um improviso, porque ela chega assim, eu não sei o que eu vou falar. Eu já assisti várias palestras, pessoas muito interessantes, que elas chegaram dizendo, não, vou fazer, a gente chama de associação livre, eu vou dizer o que vier à minha cabeça. E eu sei que isso... a biblioteca interna, já que está ali, elas... Né? Mas ela improvisa, né? Então ela improvisa. Ela não tem uma provisão anterior, ela não pega, ela vai trazer na hora e vai inventar aquilo. Ela vai construir. Mas são pessoas que têm 30, 40 anos de treino. Né? Nada disso. Então, mas na hora, quando a gente entender que o improviso pode ser exatamente como a gente fala da intuição, é algo que é decorrente de uma grande experiência, que diz, eu vou chegar nesse lugar, e esse tema eu não preciso mais estudar. Eu sei falar sobre esse tema. Eu sei falar quanto tempo você precisa. Precisa 5, que eu fale 1 hora, que eu fale 2 horas sobre esse tema, e a gente fala. Porque a gente já tem uma bagagem, já tem um treino de poder falar e tal. E esse lugar é muito confortável, um bom lugar para poder chegar depois. Mas isso é muito tempo de prática. É muita repetição, é muito treino, é muito autoconhecimento, vai muito tempo. Né? Muito repertório, porque aí você acessa esse repertório da forma que você quer, né? Repertório significa ler, significa estudar bastante, significa repetir as coisas, até conseguir chegar num certo lugar. Nesse lugar é um lugar mais tranquilo, você pode chegar e não precisa necessariamente se preparar para poder falar isso, mas literalmente fazer uma peneirada. Né? Então, as pessoas que peneiram, não vou usar isso, mas exatamente na hora que começa a falar, é como se tivesse um outro nível aqui do cérebro peneirando e vão escolher com cuidado. Amoroso, eu vou falar isso, eu não vou falar aquilo, isso é legal. Fazer um improviso ou arriscar baseado somente numa autoconfiança ilusória é sempre muito perigoso. Né?
né? Significa que eu posso entrar lá neste lugar, nesse momento, e ter um grande tropeço. É interessante a gente dar um pouco de conta da insegurança anterior, é interessante a gente olhar para esse momento, perceber como é que está a nossa respiração, como é que a gente está se percebendo até corporalmente nesse momento, para poder, como eu sempre digo, para poder entrar em cena, e precisa de um tempo. Toma um tempo, percebe, você pode acertar, você pode errar, mas perder por excesso de confiança, né? Ou seja, eu entrei, eu queria falar uma coisa, e tem pessoas que interessante, vão fazer a apresentação, até falei um pouco antes, acham que arrebentaram na apresentação e saem super felizes e confiantes e vão embora e não pedem a opinião de ninguém. Né? Então, tem pessoas que se perdem. Outras vão entrar, enfim, e o que vai acontecer é o mais normal. Vão entrar e vão fazer uma primeira experiência e vão errar. E tá tudo bem, mas alguém vai precisar ajudar. Não, tá tudo bem, é isso mesmo, é isso que você tinha que fazer. Quanto menos houver-se, isso é bem importante, quanto menos houver, você tem que conseguir, você deve conseguir, você pode conseguir. Todas essas frases muito afirmativas, né, que tem pouco a ver com a realidade é essa, eu olho para você. Eu olho para você e eu vejo, não é você que tem que conseguir, eu vejo que você consegue, talvez eu veja isso antes que você consiga. Talvez eu consigo. Hoje eu falei para uma paciente e disse assim: há 8 anos atrás eu vi esse lugar que você chegou hoje e eu te esperei, porque eu sei que você porque eu sabia que você ia conseguir, né? 8 anos ela conseguiu chegar nesse lugar, né? Então a gente tem essa relação de confiança, tem coisas que precisam ser desenvolvidas. As pessoas, algumas fazem mais rápido, outras mais demorado, tem mais tempo. Então, essa autoavaliação é legal que a gente tenha alguém que jogue junto com a gente, que não esteja só dizendo, você deveria, saia dessa instância de culpa que a gente vive, se relacionando, dizendo, tá errado, você está fazendo melhor, você podia ser uma outra pessoa. Isso, eu olho para você. E isso que eu vejo que você consegue agora. Talvez você possa conseguir melhor. Talvez você consiga ir até mais longe do que você possa imaginar. Vamos experimentar junto? Esse é um convite gentil e amoroso. Eu acho que daí a gente consegue. Que bacana, é isso aí mesmo. Acho que o mundo está precisando disso, né? De olhar para o outro e transmitir essa confiança, que você percebe que o outro é capaz de fazer, que dá conta, e que você também dá conta. Eu acho que isso é muito legal. Tem uma pergunta bacana aqui também da passar por um momento de pressão como uma doença do Covid, por exemplo, pode ter alguma influência positiva para enfrentar outros problemas em nossas vidas? Sim e não. Tem as duas consequências, né? Tem as duas consequências. Você pode passar por isso, você ficar muito temeroso por um bom tempo, ou definitivamente precisar de ajuda, ou você pode encontrar, naquele momento de maior fraqueza, pode encontrar uma força que você não imaginava que você tinha. É diferente de pessoa para pessoa. A pessoa vai sentir isso. As experiências duras, normalmente, não se aprendem, mas às vezes nos quebram definitivamente e a gente precisa de ajuda. A gente tem as duas coisas. É tão legal quando a gente pode dizer, né, humildemente a uma outra pessoa, está doendo. Realmente, para mim, é complicado, está doendo. Eu gostaria de poder fazer melhor, mas eu não consigo. O fato de você dizer isto, a gente começa a se ressignificar internamente com isso. Nem sempre a gente consegue. Então, às vezes, uma experiência dura, como a Covid, eu conheço pessoas que voltaram muito bem com a Covid, conseguiram, né? Tem outras pessoas que estão, enfim, pagando fisicamente e emocionalmente por um novo preço, e estão pagando mais preço ainda das pessoas que não tiveram, mas estão com medo de ter. Essas estão pagando um preço longo, porque vê um preço caro, estão vendo todas as pessoas em volta, enfim, né? Sujeitas a isso e tem um receio muito grande. Então, eu acho que essa experiência traumática da aguardar o dia que vai ser, né? O dia que vai ser vacinado. Nós tivemos a sorte, né? Eu vou ser vacinado amanhã pela manhã, né? Minha segunda dose, né? Você também foi. Profissionais da saúde tivemos, eu nem fiz muita propaganda disso, estou com o meu braço bem dolorido, também tomei minha segunda dose, estou bem feliz. Né? Uma segurança a mais, a gente fica torcendo para que as outras pessoas possam, o mais rápido possível, assim, para que a gente possa dividir essa felicidade com as outras pessoas, sim. A Silvia pergunta, porque ela ficou na cama durante 20 dias e agora está na candidatura do mestrado acadêmico na Univale.
vai para frente que você vai conseguir. A gente confia, né, Tônia? Não, eu só dou parabéns para ela, né, esse salto, né, desse lugar. Às vezes, a gente retrocede para se impulsionar, de dar uns passos para trás para pegar um impulso para seguir para frente. Então, significa, eu deitei na cama, né, agora peguei impulso. Às vezes, a gente dá uns passos para trás para tropeçar e cair. Daí a gente vai ter que levantar e ir para frente de volta. Né? Então, no caso dela, ela, enfim, parou um pouquinho, descansou um pouquinho, pegou força e agora vai para frente. É isso, é desse tamanho. Eu sempre brinco, mas na verdade eu acredito muito nisso, que você sempre tem uma direção, ir para frente, né? Sempre em frente. Sim. Olhar para trás e vai com tudo, vai feliz, ainda por cima, acho que tem que ir muito feliz. Quero aqui dizer que o Omar falou que o Tônio Luna foi um grande recitador. Olha aí, ó, Tônio, vamos aí contando. Ouviu uma belíssima recitação de Khalil Gibran feita por ele. Aí, Omar, tudo bom? O Norton também. Oi, Norton, fazia tempo que eu não te vi aqui, né? Ele é meu pai, não fui eu que fiz. Foi meu pai. O teu pai? Foi meu pai. Fez a. Eu tive um bom professor nessa área, foi meu pai. Que lindo! Você tem isso registrado, Tônio? Tenho guardado, sim, tenho guardado. Que bacana isso. Eu adoro o Khalil Gibran, que, aliás, é parente do Omar Sabag aqui também. Tem uma relação familiar bem próxima. Que bacana você ter essa... Tenho, sim. Foi gravado há muitos anos atrás. Eu tenho aqui comigo. Depois eu vou passar para você. Que legal. A Andrea fala assim, que o bullying sofrido na infância se torna um fantasma difícil de superar, que atrapalha a autoconfiança, mesmo de uma pessoa que faz terapia. Como que você vê isso? É verdade. O bullying, dependendo do tamanho do bullying, né, que a gente considera bullying mesmo, que é essa sensação total de falta de defesa, de não dar conta das coisas e tal, também duramente a gente tem que, não dá para a gente pensar, muitas vezes de famílias que repetem historicamente o bullying, né? Pessoas que já passaram, que não conseguem passar força, né? Então, realmente, eu concordo. Como é o nome da pessoa que falou isso? Andréia. Eu concordo com a Andréia. Muitas vezes, mesmo com um tempo de terapia, às vezes precisa um trabalho mais específico, até pós-traumático, a gente pode imaginar mesmo, de tal bullying, muitas vezes com um transtorno de estresse pós-traumático. Isso é uma possibilidade. Então, as coisas ficam guardadas, e ainda mais isso que não é dito, porque a pessoa que passa por bullying tem um certo medo consciente e muito mais inconsciente da força das outras pessoas. Né? Imagine para essa pessoa se apresentar sempre, ela sempre acha que quem está olhando vai esmagar, vai atacar, ela passa por um sofrimento muito grande. Quando a gente fala de todos esses transtornos, é importante entender, são pessoas que passam por um sofrimento. A gente fala do narcísico, todas as pessoas estão em um certo grau de sofrimento, e essa defesa que eles construíram para poder dar conta disso. Não é quando a gente fala de alguém com autoconfiança, com engano, a gente não é risível, porque a gente está falando de um sofrimento, e não é uma pessoa de um caráter duvidoso. Né? Não é, né? Há um sofrimento. Então, o bullying, sim. Mas, sim, é possível de se resolver. É possível. Com o tempo, é duro, mas normalmente a pessoa que passa por um processo assim, consegue ressignificar esse processo e construir uma nova verdade para ela, consegue encontrar uma força bem interessante. Bem interessante. Eu já pude conversar com várias pessoas, atender várias pessoas que passaram por esse processo muito difícil e que encontraram outros lugares bem bacanas. É importante não deixar de tratar e resolver, porque é muito sofrimento de verdade. Na apresentação, numa exposição, isso põe em risco a vida da pessoa, porque às vezes ela tem uma apresentação de um projeto, que é o projeto da vida, mas não vai porque em algum momento acreditou que não era capaz de fazer aquilo e vai com a sensação, ou deixa de ir, ou se vai com a sensação de que os outros são melhores do que ela. Hoje mesmo, conversando com uma cliente que ela é muito competente, talvez até ela esteja aqui nos acompanhando, mas ela citou isso. No tal dia eu fui fazer a minha apresentação e eu fiquei muito nervosa porque eu vi que todos eram muito mais capazes do que eu. Eu perguntei
perguntei para ela, mas você viu isso aonde? Dentro de você ou Uhum. fora de você, né? Porque é a imaginação, é aquele sentimento que vem de outras questões lá de trás, de alguma memória, e, no entanto, ela traz para aquele momento, e isso é muito nocivo, porque põe ela num lugar que não é o dela, que ela não merece estar naquele lugar, mas por esse sentimento ela acaba ficando menor do que pode ser, e como é importante ir em frente, trabalhar, por isso que eu trouxe esse tema, porque a autoconfiança, na minha avaliação, é a chave para começar a desenvolver a comunicação de uma maneira mais verdadeira. E se não tiver essa percepção de que eu preciso de mais autoconfiança, às vezes passo uma vida inteira sem perceber que poderia fazer muito mais coisa do que fez e do que faz, porque não trabalhou esse ponto tão importante. E com tantos profissionais maravilhosos que podem resolver isso, né? A terapia também é importante. Sim, é importante, Cida, e tem uma questão também que a gente pergunta, mas por que é que essa pessoa que eu vejo que é tão brilhante, que ela tem essa capacidade, ela não consegue? Às vezes, não conseguir é estruturante, faz parte da estrutura dela. Se você puxar aquele tijolo, desmorona um monte de outras coisas. Né? Então, a gente tem que ter terapeuticamente um cuidado em perceber, mas no que é isso, que estrutura isso está segurando? Eu não vou conseguir. Né? E o que acontece? Né? Eu acho sempre uma pergunta interessante de se fazer. Por exemplo, quem vai se apresentar o que vai acontecer de muito ruim se der tudo certo nessa apresentação? Uhum. É uma pergunta que parece que é um contrassenso, mas ela não é. Né? Porque isso vai lidar com algumas fantasias. O que vai acontecer de muito ruim se tudo der certo nessa apresentação? Se ela for boa, se ela funcionar, o que vai acontecer de muito ruim? A primeira resposta é óbvio que a gente diz, não tem nada de ruim, é muito bom, mas de fundo às vezes tem outros lugares. E às vezes são lugares estruturantes mesmo. Significa que eu vou perder alguma coisa. Sempre que a gente consegue alguma coisa nova, já dizia minha sábia mãe há muitos anos atrás, sempre que a gente consegue uma coisa nova, a gente precisa abrir mão de coisas antes, né? De coisas anteriores, né? Para conseguir outros lugares. Às vezes, conseguir um bom lugar, uma boa apresentação, uma boa fala, significa abrir mão de um outro lugar. Pois olha, você me faz lembrar de uma situação que eu vivenciei há muitos anos no consultório, de uma paciente minha, muito gaga. A gagueira é rara nas mulheres, gagueira severa é bastante raro encontrar nas mulheres. Não que não encontre, mas estatisticamente os homens têm maior probabilidade de ter uma gagueira severa, e ela tinha uma gagueira que ela não conseguia falar uma frase sem gaguejar muitas vezes. Ou seja, aquilo era um grande transtorno na vida dela. Mas ela começou a fazer o trabalho e, para a perplexidade dela, ela começou a melhorar muito rápido e começou a se tornar fluente. Tônia, o que é esse tijolo que você está falando aí, né? Quando ela se percebeu, o dia que ela se ouviu falando sem gaguejar, ela começou a chorar. E foi muito emocionante, ela ficou feliz, mas aquilo ela não conseguiu dar conta. Na próxima sessão, quando ela estava vindo, bateu o carro. Aí, na próxima vez, só sei assim, que foi uma sucessão de situações que ela não conseguiu, até que eu falei, vamos conversar. E ela falou, eu não posso deixar minha gagueira para trás, eu preciso dela. E eu achei tão importante ela entender que ela precisava, e não me cabe como, enfim, fonoaudióloga, tendo os instrumentos capazes de ajudá-la, decidir por ela o que ela quer da vida dela. Por mais difícil que fosse aquele grau de gagueira, ela não conseguia ir para frente sem aquele ponto, ou seja, ela não estava querendo deixar para trás algumas coisas, né? Então, isso aí é o que a gente pensa de um tijolo que faz parte da fundação e que ela precisa. E aí a gente pode imaginar, tem tantas histórias que estão por trás, né? Normalmente a gente sempre fala, medo de perder o amor. Né? Alguma coisa, eu faço isso por você. Às vezes eu vou ser gago para não falar melhor que meu pai, para não falar melhor que minha mãe, para não atingir atingir um lugar que não poderia.
né? Ou, enfim, às vezes até situações mais anteriores até, né? De outras pessoas da família também tem um lugar certo de fidelidade. A pessoa está presa um pouco nesse lugar, também emaranhada nesse lugar, né? E a gagueira, eu desconheço tecnicamente a gagueira, mas nesse caso especificamente que você está falando, a gente vê que ela é estruturante, ela, literalmente, e é tão interessante quando a pessoa diz, não, eu não posso. Né? E cabe a gente respeitar isso profundamente, Claro. né, nunca desqualificar quando ela diz, então, eu entendo você, né? Tá tudo Depois bem. ela fez tratamento psicológico e tal, foi lidar com esse eu não posso melhorar, porque quando você diz para si que não pode melhorar, você está sendo muito egoísta, né? Porque você precisa, você quer melhorar, mas no entanto diz eu não posso. Ai, que coisa. Tem que Mas entender. mas não é uma decisão da pessoa. Assim, a gente tem que aprender a amar as pessoas assim quando elas dizem isso, porque quando elas dizem isso, elas tocam na nossa impotência. Então, significa que eu não consigo te ajudar? Sim, significa que você não consegue ajudar. Quando ela diz eu não consigo, é genuíno, é o que ela está sentindo, a gente precisa respeitar isso Mas o duro é para profundamente. ela mesma, né? Assim, ela chegar à conclusão de que não pode. É lindo isso. É lindo, mas ela tem que fazer alguma coisa por ela, né? Mas ela já tá, quando ela está assumindo que ela não pode, é a primeira grande questão. É muito difícil poder chegar nesse lugar. Ela podia simplesmente bater o carro, não aparecer mais, não vir ou não conversar, mas ela conseguir dizer isto é de uma grandeza modificadora, com certeza. Foi muito lindo mesmo, e para mim foi uma situação de muito crescimento profissional também, porque eu estava muito empolgada, ela estava falando muito bem. Era um quadro, eu gosto de tratar gagueira desde a minha época de faculdade, e eu estava muito animada com o resultado dela, e ela também, mas quando ela se viu que ela começou a falar de uma maneira totalmente diferente do que ela veio na vida dela, ela não deu conta. E eu falei, puxa, e agora o que eu faço? É respeito, tiro, saio de campo, né? E é bem por aí mesmo. Aqui, olha, a Paula pergunta assim, tem algumas questões, olha, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Hoje se fala muito de autonomia para as crianças, mas 30 anos atrás, os pais que não foram muito presentes na vida da criança também trouxe esse tipo de inseguranças, não foi? Eu acho que a autonomia é algo que se conquista, que a criança conquista. Ela não é assim, eu te dou autonomia, olha que lindo, que alegre. Não, autonomia significa você vai ter que se esforçar muito para você conseguir. Primeiro, ter a minha aprovação com relação a isso, dizer se realmente isso é bom. Isso que você fez é bom. Isso não é repreensão, né? Eu mostro a minha força perante ela. Então, eu, como pai, mostro a minha força e perante ela você consegue seguir em frente e olhar. Vai. Se eu olho para você e diz você vai, Mas não dou autonomia porque eu sou um lindo pai e porque eu tenho que ser amado, porque muitas vezes, quando a gente diz para o filho, não pegue isso no supermercado, não pegue esse chocolate, é assim, isso aqui acabou. Os pais se sentem penalizados porque não são bons pais, o corredor inteiro vai olhar e vai achar. Então, essa questão que ela trouxe de 30 anos atrás, tem um tanto disso, veio de uma geração que foram filhos de uma repressão maior, que quiseram dar muita liberdade, muita autonomia, sem construir essa relação de autonomia, sem dar capacidade de autonomia, né? Então, quiseram ensinar as crianças a andar de bicicleta sem botar rodinha. Então, primeiro você vai aprender com roda, e você vai olhar para trás e você vai cair, você vai tentar de novo até que você consiga sem roda. Mas você vai ter que passar para o meu olhar. Quando eu disser isso para você, se eu não disser para você, você não vai. Né? E a criança, interessantemente, ela vai forçar um pouquinho mais, ela sempre vai tentar quebrar um pouco dessa autoridade, é tão lindo isso, ela vai tentar quebrar um pouco disso e se arriscar um pouquinho mais. E o pai tem que fazer de conta que não está vendo. Opa, então tá. Então ela tá aqui vencendo uma força que eu tô colocando para ela, vai tentar um pouco mais, e quando ela tentar um pouco mais, se eu fui amoroso o suficiente, ela vai voltar e vai mostrar para mim que ela conseguiu. Né? É uma relação é uma relação muito, muito linda, muito dinâmica, muito perfeita, muito linda. Perfeita não, né? Mas muito dinâmica. Só para finalizar, que ela
questão que a gente estava falando do não posso, a Paula diz assim, esse não posso não seria aceitar suas limitações no momento? O não posso tem várias questões, né? A gente trouxe alguns aspectos. Essa da pessoa que você falou agora há pouco, ela não podia mesmo, ponto. Né? Uma outra pessoa pode avaliar e dizer assim, puxa, hoje eu não estou bem fisicamente, eu não posso. Ou hoje eu estou muito preocupado, minha cabeça está desconectada, estou preocupada com a outra pessoa, eu não posso. Então, seria uma tragédia eu fazer isso e arriscar. Né? Existe um outro não posso que é só fruto do medo excessivo, né? Como se eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou transgredir uma outra coisa. Então, tem vários eu não posso aí nesse, a gente precisa reconhecer em cada um deles. Tem várias possibilidades. Eu não posso isso dessa forma, da outra forma, várias formas diferentes, né? A linguagem que constitui a gente, ela é tão simbólica que para cada pessoa eu não posso quer dizer uma coisa diferente. Não é? E em cada momento também, né? O não posso ele vai mudando. O que é esse não posso? Sim. Mas, por exemplo, no que se refere à comunicação, quando alguém tem uma apresentação ou um vídeo para gravar, alguma coisa que é muito para ela naquele momento, ela tende a dizer que não pode. Mas aí eu entro, não, vamos resolver isso, vamos ver que você pode. Porque às vezes não dá para dizer assim, então não pode, ok. No caso da minha paciente lá, era uma outra situação, ela não podia mesmo. Mas tem momentos na vida que você tem que, né? Você tem que fazer uma apresentação, você tem que ir para frente. E aí você tem que poder e se preparar para esse poder. E é diferente, não é, Tony? O que você me diz? Eu costumo, talvez eu seja um pouco diferente na opinião do tem que. Eu tem que assim, né? Eu digo assim, até só para te explicar, esse tem que é assim, na empresa, a pessoa ocupa um cargo em que ela, para exercer aquele cargo, ela vai ter que falar na frente dos outros. Então, não é uma coisa que ela possa não fazer a apresentação. Está ali no cargo dela, nesse sentido que eu estou falando. Então, mas ela pode se arriscar, sabe? Ela pode entender assim, opa, então eu posso me arriscar a isso. Significa que eu não preciso estar perfeito, estar incrível, mas eu posso me arriscar, né? Porque eu estou nesse lugar, eu tenho uma relação de honra com esse lugar, eu respeito esse lugar, as pessoas esperam. Tem muitas pessoas, vamos pensar um CEO de uma grande empresa, tem muitas pessoas que esperam isso. A vida de várias pessoas, a vida de várias famílias, muitas coisas dependem das coisas que eu vou falar, né? Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade com relação ao que eu vou falar. Então, nesse ponto de vista, né, não é exatamente o que a pessoa tem, ela literalmente é o lugar de honra dela que ela precisa se colocar. Que é um lugar solitário, mas ela é esse lugar, né? É o lugar do Papa que fala, é o lugar das pessoas que enfim, tem uma fala pública e diz assim, eu preciso, é isso que eu tenho que fazer, eu estou aqui. Então, não é um ter por obrigação, mas por honrar esse lugar, respeitar esse lugar que esperam de mim. Eu estou aqui por conta disso. Né? Eu não posso fazer diferente. Né? Isso bate um desespero para muita gente, porque, puxa, me tornei um bom profissional, cresci, mas com isso veio algo que eu detestava, que eu jamais quis fazer na minha vida, que era precisar falar. Mas agora eu vou precisar falar. E como que eu faço isso? Eu não posso falar, mas vai precisar trabalhar essa habilidade, por isso que a comunicação é muito dinâmica também e possibilita grandes transformações, porque a partir do momento que ele se confronta com esse não posso, começa a perceber que com treino, com um direcionamento, com isso de saber organizar um conteúdo, ter esse olhar interno que você comentou há pouco, de se colocar presente diante da situação, ele vai conseguir, mas precisa se dispor a isso, né? Aceitar que pode. Acho que esse é um grande ponto aí, né? E para poder aceitar que pode, ele precisa se perceber ser amado nessa relação. Literalmente, ele precisa entender. Por exemplo, quando uma pessoa lhe procura, ela precisa saber, ter certeza que para você é importante que ela se torne uma pessoa melhor. Né? E eu acho que esse deve ser o segredo do teu sucesso, porque você conta, às vezes, de pessoas que você atendeu, sei lá, quanto tempo atrás.
né? Então, você tem essa, né, essa coisa interna de, puxa vida, eu fiz isso e realmente eu torço. Eu vejo quando você fala das pessoas, você torce. Eu Literalmente, você torço tem uma também. torcida. Eu torço. Você não tem só uma coisa assim, técnica, ela vai conseguir, tal, tal, tal. Não, tem uma torcida, tem uma emoção que está nos olhos. A gente, como terapeuta, né, a gente tem isso, a gente tem uma torcida, a gente agarrou na causa, né, assim, a gente, né, se apaixonou por essa questão e falar, opa, isso aqui eu vou. E por isso, às vezes, é frustrante para a gente também tem que lidar com a nossa frustração de, puxa vida, aqui eu fui e não consegui, e está tudo bem. Mas, às vezes, a gente também, como terapeuta, a gente se frustra e aprende a se frustrar, e troca e conversa com outras pessoas, e a gente segue em frente. Ah, com certeza, sempre em frente. O Omar pergunta, quando uma pessoa diz eu não posso, não caberia a pergunta o que te impede? Pode ser uma pergunta, mas antes dessa pergunta, um acolhimento para isso eu não posso. Né? Então, o que te impede pode ser, mas vai depender até da forma como você perguntar. Né? Se você realmente perguntar curioso em vez de provocador, e a pessoa quando está falando isso eu não posso, ela está fragilizada, bem fragilizada. Né? Se você pergunta mais de verdade, mas o que impede você? Né? Como você dissesse para mim, seria muito importante saber o que impede você. Seria tão legal poder ouvir de você o que te impede de verdade. Em vez de isso ser uma provocação, né? Então, o que te impede de verdade? O que é que faz com que você não consiga dar conta disso? Né? Isso é tão importante. Eu trabalho, Cida, já há muitos anos com mulheres vítimas de violência. Né? Então, essas mulheres se sentem o tempo todo que elas não podem, que não podem. E se a gente entrar nessa provocação, não, eu sei que você pode, que você tem capacidade, a gente vai deixando elas cada vez mais frustradas. Né? Quando a mulher pode falar assim, então a pergunta, o que te impede, de uma forma carinhosa, amorosa, potente, com força, mas presente, ela pode ser muito legal. Uma pergunta bem importante do Marco. Pergunta acolhedora, né? Acolhedora. É isso. Mas é acolhedora, mas não é com a cabecinha de lado. Não é com peninha. Se você entrar no sistema de peninha, você acabou de desqualificar a pessoa que está na sua frente. Exatamente. O que te impede? O que te impede? É ser firme, assertivo, não é? E aqui, positivo. Positivo. A Sônia diz que tem dificuldades no trabalho, percebe que tem que... Não, no meu trabalho, percebo algumas coisas que poderia mudar, dar certo, mas não consigo expressar. Logicamente, ela está falando um resumo de uma coisa que para ela faz muito sentido e para a gente ainda precisaria ouvir ela durante algumas horas para poder entender o que é isso. Mas quando ela fala, ela diz que tem um sofrimento com relação a isso. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode dizer quando a gente encontra uma pessoa que tem um sofrimento com relação a algo assim sinto muito que isso tenha. E é tão legal que você pode dividir isso para outras pessoas e nesse momento, como é o nome dela? Sônia. Nesse momento, Sônia, você pode ajudar outras pessoas que também tinham coisas muito parecidas com você a dizer, puxa vida, ela falou, talvez eu possa falar isso igual também. E seja interessante que eu possa dizer que eu, em certos lugares, e você vai encontrar milhares de pessoas nesse lugar, eu queria ter falado mais e não consegui. Então, esse sempre é um primeiro ponto, o fato de você falar. E expor isso em público é um primeiro ponto, né? De resto, vai precisar treinamento, por vezes, alguma vez, terapia, vai precisar ter pessoas de grande confiança próximo que você possa trocar e experimentar. Mas eu diria para você assim, quando isto é preso dessa forma, é difícil se lidar. Né? E está tudo bem, e é uma primeira compreensão, está tudo bem. É sim, no começo é difícil se lidar. Você não tem que já conseguir, mas você já conseguiu uma coisa importante, que foi falar isso, e estranhamente, você falou em público. Para 30 e poucas pessoas. Então, não se assuste, mas você fez a sua primeira demonstração de falar um afeto tão profundo, um sentimento tão profundo em público. Você conseguiu dar um passo agora importante aí. Eu acho que a mudança já começou a acontecer, então, hein? Né? Eva diz aqui, talvez esteja desviando um pouco do assunto, mas quando falo para pessoas um assunto muito específico, meus olhos ficam lacrimejando. Seria motivo para uma terapia? Aí teria que ter uma conversa um pouquinho mais longa, né? Tem que ter uma conversa um pouquinho mais longa. Eu em várias conversas também, eu tenho, quando eu fico muito feliz, meus olhos lacrimejam, quando eu fico triste também, isso acontece da mesma forma. Então, tem várias coisas que trazem isso que a gente chama de emoção, né? É uma emoção, algo que move o nosso corpo, que está a nível
corporal que nos move e toca. Possivelmente, isso está amarrado a alguma memória. Né? Então, te traz alguma outra memória de algo que você já vivenciou, de algo que é familiar, mas isso é uma grande possibilidade. Então, para a gente poder saber, logicamente, a gente precisaria, enfim, ouvir longamente durante muitas horas para poder ter uma ideia do que está acontecendo. Mas a possibilidade grande é que tem alguma memória que está oculta, que não está clara nesse momento, que ainda vai precisar ser falada. Uhum. Bom, Tônio, nós nos propomos a falar por 1 hora aqui, né? Acho que a gente tem já caramba, 1h15 quase. Não brinca, caramba. Bom, eu adoro conversar com você, Tônio, sempre uma grande alegria você aceitar o convite de vir aqui na live, porque com certeza o teu conhecimento, o teu jeito de compartilhar esse conhecimento é maravilhoso, ajuda muito todo mundo aqui. E quem vem no meu perfil está buscando uma melhora na comunicação, e eu não tenho dúvida que ter esse autoconhecimento, buscar sempre se conhecer, se desenvolver e buscar caminhos para melhorar sempre a comunicação é fruto de um trabalho intenso, de muita determinação, de paciência, mas que vale muito a pena. E eu te agradeço muito por essa noite, por esse nosso bate-papo. E eu fico muito feliz, muito feliz. Passado 1h15, eu jurava que não tínhamos chegado a 1 hora, né? Mas a gente conversa, quando a gente conversa tanto pessoalmente, quando a gente conversa aqui, as nossas conversas duram bastante tempo. É sempre muito prazeroso. Eu tenho uma grande admiração aí pelo seu trabalho, né? Eu ainda me enrolo para falar o prataracrá, mas está quase conseguindo. Para, Tônio. Você é PhD nesse prataracrá, não me enrola. Ai. Olha, tem algumas perguntas aqui que vão acabar ficando para um outro momento. Tem aqui um comentário bem bacana da Mariane, querida, minha cliente, minha aluna. Quanto acolhimento e aprendizado nessa live. Aprendi que a autoconfiança é construída e a vontade de fazer dar certo pode ser maior que o medo de errar. Essa frase, Tônio, olha, eu vou escrever, vou postar. Eu também, eu nunca tinha pensado antes na minha frase, ela foi por improviso. Improviso, mas aquele improviso, né, que não vem lá do nada, né, não vem do além. Isso mesmo, isso mesmo. É a vontade de fazer dar certo. Tá tudo bem, isso mesmo. Então, olha, um beijo para todos vocês, muito obrigada pela participação nessa noite aqui. Olha, tem aqui um último recadinho do Norton, que eu esqueci de ler, não consegui ler na hora, que, veja, Tônio, ele lembra muito do seu pai, aí ele colocou entre aspas, com a pulga atrás da orelha. O que era esse a pulga atrás da orelha? Eu não sei, é uma expressão que meu pai usava muito, eu só não consigo me Era uma expressão típica dele. Típica, assim, quando ele estava preocupado, isso me deixou com a pulga atrás da orelha, né? Quando ele estivesse preocupado e pensando, mas preciso pensar melhor sobre isso. Isso aí não é só isso, é sempre algo a mais, né? É como se tudo que foi dito é metafórico, tem alguma coisa que eu preciso entender sobre isso. E isso é a cara do meu pai. O pai está sempre pensando nas coisas com a pulga atrás da orelha, mas o que será que é mais além disso? O Norton deve ter aí uma relação aí, né, de lembrança do teu pai, bacana isso. Que bom, teu pai esteve presente aqui, que onde ele estiver, ele esteja feliz com o caminho que o filho dele seguiu aí, porque você traz muita luz para as pessoas e é maravilhoso acompanhar o teu trabalho também, que eu admiro demais. Então, bom descanso, uma boa vacinação amanhã, se prepare para uma filhinha, mas vai estar tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Muito obrigado, fico muito, muito feliz. Bom, dá para ver aqui a nossa cara um momento de felicidade, né? Muito obrigado, meu Cida. Tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.